Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse, voltando aqui das minhas fériasinhas de uma semana, né? A gente ficou aí uma semana sem o vídeo de sinopse, porque a gente completou a marca de 100 vídeos, né? Pra você que tá chegando aí agora ou que por algum motivo ficou longe do canal aí no último mês, a gente fez uma live de 100 vídeos, né? Onde a gente leu aqui e analisou as sinopses ao vivo juntos. Confere aqui no canal para você ver, tem a reprodução do chat ali, então você consegue sentir um pouco da experiência de como foi tá ao vivo aqui lendo essas sinopses, apesar de você não conseguir interagir ali em tempo real. Quem sabe em 200 a gente faz uma nova live. Não, com certeza a gente dá um jeito aí de fazer antes e tal, alguma coisinha legal. Foi bem maneiro. Apesar de bem cansativo também, né? Acaba levando muito mais tempo para ler as 4 sinopses do que num vídeo editado aqui, onde eu posso cortar alguns momentos onde eu tô lendo, tentando entender o que a sinopse quer dizer, etc e tal, e só deixar as partes onde eu tô falando mesmo, reagindo, interagindo aqui. Mas enfim, de qualquer modo, foi muito legal, espero que você tenha curtido, espero que você esteja gostando de acompanhar essa série aí, porque a gente tem muita sinopse pela frente aqui para preencher mais uma cacetada de vídeo. E lembrando que exatamente por ter várias sinopses aqui, se você tem vontade de enviar sua sinopse para mim, saiba que ela vai demorar um tanto para ser lida, né? A sinopse que a gente está lendo aqui é de 2022, né? Então é do ano passado, do mês de maio. Então a gente está mais ou menos ali um ano, né, de diferença. Então você enviando hoje provavelmente leva um ano aí até a gente conseguir ler a sua sinopse, né? Conseguir ler a sua sinopse e trazer ela aqui para o canal. Mas se você tem pressa, quer ter a sua sinopse analisada antes, então você pode se tornar membro aqui do canal. A gente teve vários membros chegando aí recentemente, muito obrigado para vocês, né? Eu espero que vocês possam continuar apoiando, porque por mais que R$3, que é o valor mínimo ali, pareça ser algo muito pouco, pareça não fazer muita diferença, mas com várias pessoas apoiando, sim, isso ajuda demais o canal a continuar existindo, já que depender só dos anúncios aqui do YouTube, etc, só do dinheiro que o YouTube mesmo dá, não daria de jeito nenhum. Então isso é uma ajuda muito grande para que a gente continue trazendo vídeo aqui para o canal. Então valeu aí para vocês membros. E a sinopse que a gente vai ler aqui, a primeira sinopse que a gente vai ler nesse vídeo é a sinopse de um membro, e as outras demais que a gente vai ler são da lista padrão aqui dessas mais de 100 sinopses que eu venho recebendo aí ao longo do ano passado. Então bora começar aqui para não alongar muito o vídeo. Depois de uma grande e violenta guerra global, os piores sentimentos que o homem pode experimentar, soberba, impiedade, covardia, ausência, ódio, desespero e desolação, sintetizaram-se em entidades demoníacas, ao mesmo tempo que 7 pessoas, quando estavam prestes a pôr um fim em suas vidas, foram elevadas a um plano espiritual, ficando na face de um abismo onde estavam 7 anjos aprisionados. E uma proposta foi feita a essas pessoas, suas vidas pela libertação desses anjos que irão libertar a humanidade, ao passo que também busquem a redenção por terem se rebelado contra o Criador. Depois de uma grande e violenta guerra global, os piores sentimentos que o homem pode experimentar... Pera, não, já estou lendo de novo ali. Colei 2 vezes aqui a sinopse sem querer. Enfim. Então tá. Gostei bastante da premissa. Eu vi uma parte ali que eu achei um pouco complicada, que é o lance da redenção. O lance da redenção eu achei meio complicado porque se esses anjos ali, né, eles estão aprisionados por terem se rebelado, e o mundo ele tá muito ferrado, ele tá muito ele tá consumido por esses demônios, etc, tá entregue a esses sentimentos negativos. Então entende-se que talvez o Criador, né, está deixando isso acontecer e tal, tipo, isso faz parte talvez do plano dele, e então os anjos, né, não precisariam buscar uma redenção perante esse Criador por terem se rebelado contra ele, já que tudo que está acontecendo no mundo talvez seria a vontade desse Criador. Eu acho que isso faria um pouco mais de sentido. Talvez possa ser algo mais dúbio, onde você não sabe se o que está acontecendo na Terra faz parte do plano desse Criador ou não faz, e como que eles se rebelaram contra ele, como que seria essa rebeldia. Por isso que eu achei complicado esse lance da redenção. Quer dizer, a princípio, vamos imaginar aqui, acontece essa guerra, o Criador está deixando tudo isso acontecer, de modo que isso talvez faça parte da criação dele, né, do plano dele, do plano maior que ele tem. Aí esses 7 anjos são contra isso e tentam interferir diretamente nisso, e por conta disso eles são aprisionados.
Então entende-se que o criador é mau, digamos assim, e por conta de não aceitar essa situação, os anjos foram aprisionados e eles querem se libertar exatamente para que eles possam dar um fim em tudo isso que está acontecendo, que é aqui, ó, fazer a salvação ali da Terra, mas ainda assim eles estariam contra o Criador, uma vez que, né, foi todo esse o ciclo que colocou eles aprisionados para começo de conversa, ali no início, né? Então buscar uma redenção fica parecendo que eles fizeram alguma coisa errada, eles foram aprisionados, só que ao mesmo tempo você pensa, o que eles teriam que ter feito de errado para eles terem sido aprisionados, considerando que você literalmente tem um mundo entregue aos demônios e coisa do tipo. Então pra mim fica uma coisa ali que beleza, dá pra ser trabalhado talvez como um mistério ou algo assim, mas daí o autor precisa pensar exatamente em uma coisa horrível que eles fizeram. Talvez eles desencadearam a guerra de alguma forma porque eles achavam que a humanidade não merecia livre-arbítrio, sei lá, alguma coisa assim, ou que a humanidade era naturalmente ruim e eles fizeram alguma coisa pra provocar algo, pra mostrar pro criador que a humanidade era ruim. Mas daí entra aquele negócio, por que o criador não resolveu esse problema, sabe? Por que as coisas não estão se resolvendo de alguma forma? Isso pra mim, assim, poderia trabalhar nesse sentido e aí, beleza, só ir respondendo essas dúvidas. Quando eu aponto essas questões aqui, nem sempre é uma questão tipo assim, ah não, realmente fica estranho, então deixa quieto. Muitas vezes é uma questão que se você tiver uma resposta boa, é exatamente isso que vai possibilitar essa história de acontecer e de ser uma história legal. Então, realmente, de fato, eles terem se rebelado contra o Criador, talvez provocando a guerra, fazendo algo ruim, agora eles querem buscar a redenção, eles querem salvar, mas sempre tem essa questão de tipo, mas espera aí, eles fizeram uma merda muito grande antes, o que diz, né? O que garante que eles não vão fazer essa merda de novo, que eles vão concretizar aquele plano deles, etc. Por que o Criador não está interferindo nessa terra? Talvez ele tenha um lance com livre-arbítrio, talvez tenha alguma outra coisa ali por detrás, e aí responder essas perguntas, né, que o leitor vai se fazer exatamente os pontos que vão ser colocados, adicionados na história para que faça toda essa história acontecer, etc. e funcionar. E eu acho legal esse lance de ser dúbio também, se essa for a opção, porque aí no meio desses 7 anjos, como pô, são 7 anjos, são 7 personagens, é muito personagem para você tentar dar o mesmo grau de importância para todos. Então daria para trabalhar ali uns onde vai ser os mais protagonistas, uns 2, 3 ali que vão ser os protagonistas, uns médios e talvez alguns traidores, alguns que não estão buscando a redenção, eles querem simplesmente concretizar o plano. E obviamente por eles estarem juntos dos outros anjos, eles acabam indo no mesmo barco ali e tal, mas com um objetivo diferente, né? Em algum determinado momento eles vão trair talvez os outros anjos ou coisa do tipo, e eu acho que dá pra funcionar. Eita, perdeu o foco aqui o negócio do nada? Que estranho, nunca aconteceu isso. Enfim, então eu acho que é algo que dá pra funcionar, é algo que eu acho que pode funcionar, ou realmente fazer eles, se não quiser, esse lance de traição, etc., ou de dubiedade em relação a se os anjos devem ser confiáveis ou não, eu acho que pode fazer o próprio criador não ser confiável. E isso cria até um lance de um objetivo um pouco mais direto, onde eles vão ir atrás dos demônios ou algo assim, achando que o problema é o demônio, quando o problema real é o próprio criador. E aí escala muito mais o nível de dificuldade de realizar isso. Quer dizer, eles têm que derrotar talvez o próprio criador, eles têm que subverter a vontade do próprio criador ou algo assim. E aí qual que vai ser a função do criador na história? Quer dizer, o criador ele é só algo que assiste ali omisso aos acontecimentos, e aí nesse sentido eles terem se rebelado contra ele que prendeu eles, porque se ele for omisso em observador, ele não pode ter prendido os anjos. Entretanto, se ele não for omisso, aí beleza, ele pode ter prendido os anjos diretamente, mas aí precisa daquela justificativa de o que ele estava fazendo esse tempo inteiro que os anjos estavam presos. Ele estava agindo de alguma forma em prol do que estava acontecendo, ou tentando reverter o que estava acontecendo. Enfim, qual que é a posição dele em relação a todos esses eventos da trama, para que a gente possa definir aqui para onde que essa trama vai se guiar, e a relação principalmente dos anjos com esse criador, que parece ser algo muito importante aqui para o próprio desenrolar dessa história. O nome da nossa próxima sinopse é Scary Dinos Evolução. Achei meio estranho esse nome, porque traduzindo ficaria os dinossauros assustadores ou algo assim. Não entendi qual que seria o título, ficou um pouco estranho. Mas ok.
Ok. Essa sinopse aqui, ela tá bem grande. Ela tá bem grande. E tá grande exatamente pelo que eu tô vendo aqui, né? Só de bater o olho, pelo que eu tô vendo, é aquele mesmo lance que eu vivo comentando aqui. É uma sinopse que fala, no início dos tempos aconteceu isso, 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 isso. E depois de X anos aconteceu isso, 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 isso. E depois de mais X anos aconteceu isso, 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 isso. E aí a gente vai encontrar um jovem que vai enfrentar alguma coisa. Sabe? Tem toda aquela contextualização do mundo para que quando chega no que vai acontecer de verdade a gente tenha muito pouca informação. Eu já comentei aqui, sei lá, umas 50 vezes provavelmente. Em quase todo vídeo de sinopse tem pelo menos uma sinopse que acaba fazendo isso, né? De contextualizar muito mais o universo do que a história que a gente vai acompanhar de fato ali naquele mangá. Nesse caso aqui eu vou tentar dar uma passada por cima só pra gente entender qual que é o contexto e aí eu leio só a parte aqui do que a gente vai acompanhar, que é a história de verdade, né? Que vai acontecer. Então ele fala que existiam dinossauros no mundo e que nasceu um humano do nada e os dinossauros morreram porque teve um vírus. Ok. Os dinossauros só que morreram, o humano ficou vivo. Tá bom. Os humanos se unem com uma nova raça, formando uma nova raça. Eles se unem com os dinossauros. Então humanos e dinossauros acabam se unindo por algum motivo que deve estar explicado aqui, mas não é importante, acho que, para a história. Faz uma nova raça chamada Golden Dino. Ok. Um cientista que não aceitava ser uma fusão de um ser muito inteligente com um réptil imundo cria uma vacina que destrói as células, ok? Dinos se tornarem humanos. E faz os Golden Dinos se tornarem humanos. Então ele cria uma vacina que reverte, né? Não é uma vacina, porque a vacina, a ideia dela é você aplicar antes, tirando a da raiva. A vacina da raiva você aplica depois. Tá bom. Ok. Mas algo errado acontece e acaba... Basicamente, fala que a vacina dá errado, mas eles não têm nenhuma consequência direta aqui na trama. Mas basicamente esse cientista cria uma gangue que quer reverter isso, que é contra essa nova raça que surgiu, etc. E aí a gente chega no negócio de verdade. Um jovem de 17 anos chamado Scarlett Adonis. Scarlett, se eu não me engano, é um nome feminino, mas está escrito um jovem. Enfim, descobre sobre a gangue. Adonis, se eu não me engano, também é um nome masculino. Então Scarlett Adonis ficou meio dúbio. Não conseguindo aceitar isso, ele decide sozinho enfrentar a gangue da evolução para conseguir destruir a vacina, enfrentando vários inimigos e fazendo aliados. E aí termina daquele jeito clássico, enfrentando vários inimigos e fazendo aliados. Eu sempre comento aqui, e aqui a gente tem, acho que o que eu posso dizer que são os principais erros na hora de a gente construir e tentar passar nossa história, que é descrever muito mais o contexto da história do que a história que vai ser acompanhada, de modo que, beleza, a gente vai conseguir entender sobre o que a história se trata, mas a gente não vai conseguir saber se a gente tem interesse em ler essa história. Porque saber o que aconteceu há 10 mil anos atrás não faz a gente ter interesse em saber o que vai acontecer agora. E falar que o personagem vai enfrentar inimigos e conquistar aliados é como dizer, o personagem que ele vai respirar e se alimentar todos os dias. Sabe? Tipo, beleza, faz parte. Qualquer jornada faz parte você enfrentar problemas, inimigos, que podem ser tanto pessoas quanto situações, etc. Qualquer coisa que seja diversa à vontade do personagem é um inimigo, né? E fazer aliado também faz parte de praticamente toda a história. É muito difícil uma história onde o personagem vai ficar 100% sozinho do começo até o final. Então é uma informação que não agrega em nada para a compreensão novamente da história que a gente vai acompanhar. O autor deixa claro que ele vai ter esse motivo de enfrentar essa gangue no começo só simplesmente pelo motivo óbvio, porque eles são uma gangue de supremacistas, entre aspas, e que querem acabar com uma raça inteira, mas que depois ele vai substituir esse motivo ao longo da história, aprendendo um novo motivo e tal. Eu gostei da contextualização, para dizer assim, tipo, o lance de serem humanos misturados com dinossauros, etc. Então, ter todo um lance ali de uma raça nova e tal. Eu, particularmente, fico na dúvida se você precisa de 100% dessa explicação pra gente chegar nisso, sabe? Porque, novamente, tipo, é uma explicação bem grande, bem longa, bem extensa. Na sinopse já ficou extensa.
No mangá, mesmo nas páginas em si, eu acho que vai ficar mais extensa ainda. E pode ser até uma barreira de entrada. Então, eu pensaria numa forma de tentar dar uma resumida nisso daqui, porque não parece o tipo de coisa que vai ser tão fundamental assim todos esses detalhes. Beleza, a gente precisa saber que existiam dinossauros, existiam humanos, em dado momento eles se fundiram e viraram uma raça híbrida. E aí o cientista tal não gosta dessa ideia e ele quer reverter isso, separando, né, destruindo o DNA de dinossauro por achar que o humano puro é mais puro. Então é bem um ideal ali bem nazista, né? Bem aquele padrão de supremacia, de o humano é mais puro, então esses mestiços devem parar de existir, etc e tal. E beleza, então tipo, olha como deu para resumir muito melhor. Enfim, muito mais rápido, né? Não melhor, mas muito mais rápido essa ideia. E aí faz sentido o garoto ir atrás desse grupo. Pode ser por sofrer alguma coisa diretamente, por achar errado, ou por realmente isso ter acontecido. Então se tem uma gangue de supremacistas ali que tá fazendo essas maldades por aí. Eu acho estranho quando eu falo ele decide sozinho enfrentar a gangue. Parece que ninguém mais no mundo tá ligando para essa gangue ou tá fazendo isso. Sendo que, tipo, né, se isso acontecesse, se isso tomasse uma escala relativamente grande, e isso ia ser alvo da polícia, ou de coisas assim, porque o mundo é esses mestiços. Então, é uma coisa assim que, beleza, talvez seria muito pequena, mas teria que ver como que iria funcionar essa lógica, porque vamos pensar num mundo assim, e aí esse tipo de ideologia surgindo e tal, e sendo disseminado, mas eles são grupos muito pequenos, digamos assim. Então, novamente, a polícia talvez conseguiria prender, talvez várias coisas conseguiriam agir contra esse grupo, a não ser que eles não fossem levados a sério, por serem ideias muito malucas, etc. Aí poderia trabalhar com algo assim, enquanto o Scarlet sabe que de repente eles fizeram alguma coisa que não foi provado, tipo, sei lá, capturou algum conhecido. Vamos supor que o Scarlet ele tinha algum amigo, esse amigo sumiu, e aí ele acaba descobrindo depois por alguma coincidência ou algo assim que esse grupo está envolvido. E aí, beleza, ele vai sozinho para esse grupo, ele pode tentar buscar as autoridades, etc., buscar as vias legais e os meios legais para que eles prendam esse grupo, etc. Mas daí a polícia pode simplesmente ignorar. Novamente, tá todo mundo ignorando esse grupo por achar que eles são só um bando de maluco e tal. Eles podem se apoiar no lance talvez de ser uma seita, etc. Aí você envolve algo ainda mais ali, tipo assim, por mais que o cara seja um cientista, mas ele pode se apoiar no lance de uma seita ali. Até porque, né, por mais que ele seja um cientista no sentido de que ele desenvolveu um estudo, uma pesquisa que chegou até um composto, etc., mas ele pode se apoiar nessa ideologia, e aí combina com o lance de uma seita, de que eles são de que o ser humano puro é uma raça superior, etc. Que ele conseguiu se desvencilhar talvez dos DNAs ali de dinossauro dele, fez isso com outras pessoas e agora quer espalhar isso por aí, ou algo assim. E aí, beleza. O garoto vai ir atrás, vai tentar resgatar talvez algumas pessoas que foram sequestradas, aí vão ser os aliados que ele vai fazer, etc. Até chegar nesse cientista para resolver a coisa. Eu diria que daria para fazer essa história ser uma história curta, porque a ideologia do vilão ela é muito má, para usar logo o termo simples, né? Ela é muito má, ela é muito fácil de você combater, de ser algo que você vai combater. E a dificuldade talvez de combater seria ou fazer isso pelas vias legais, e aí dava para focar numa história toda, sei lá, realmente de um detetive ou de um policial tentando convencer a corporação a lidar com isso, blá blá blá, etc. Mas pelo que eu vejo, a ideia da história é ir para um lado muito mais underground. Então, para resolver isso dessa forma, seria realmente tipo tentar expor eles de alguma forma, tentar impedir que eles façam as coisas que eles estão fazendo e talvez realmente ainda meio que correr pela via legal no sentido de tentar expor o que eles estão fazendo para as autoridades, para que as autoridades passem a se importar com isso e passem a combater também esse grupo. E esse seria o final da história. E para isso a gente não precisa de 300 capítulos envolvendo, porque não parece ter muito mais ali, não parece ter muito mais mistério, não parece ter muito mais coisa. Você tem o garoto, que pode ter uma relação pessoal inicial para correr atrás disso, né? E comprar essa causa. E aí fazer pessoas que talvez também sofreram isso se juntarem à causa dele. E através dessas operações, digamos assim, que eles vão fazer, resgatando
vítimas desses caras, impedindo eles de fazer, tentando entender onde que eles vão atacar, por exemplo, para poder impedir que eles ataquem, etc. Para poder tentar coletar provas também, talvez alguém se infiltrar, etc. Fazer essas coisas para poder realmente chegar até o cientista e capturar ele, e prender ele, e aí conseguir a partir daí as provas para poder incriminar de verdade mesmo, e aí ter mais condição das vias legais realmente prenderem os outros membros dissidentes ou coisa do tipo que estão espalhados por aí. Eu acho que seria um ótimo caminho para a história seguir, onde você poderia se basear na ação, que eu tenho certeza que é o que o autor quer, dos personagens lutando e tal, com os membros da gangue, etc. Mas tendo um objetivo claro do que eles estão querendo fazer, que não é só chegar e matar todo mundo, porque novamente, se for só chegar e matar todo mundo, você vai e joga uma bomba ali, acabou o problema. Acha o cientista, joga uma bomba, acabou o problema. Mas daí o personagem vai ter um problema que ele vai ser um terrorista. Ele liga para ser um terrorista, ele não liga, e a gente vai entrando nos meandros que é a mentalidade do próprio personagem, etc. Mas repare que tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou analisando aqui, é o que a gente vai acompanhar de fato, é o que a gente vai ter nas páginas de fato ali da história, que é o que está aqui em uma linha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de história que está contando só sobre o mundo, etc., a criação da raça e tal. A criação da raça aqui é de menos, porque o importante é a gente entender que você tem um personagem que não concorda com a raça que existe no mundo e que ele tem uma ideia de raça pura, sabe? Esse é um conceito simples. Beleza, a gente entender que o lance é dos dinossauros, etc., é bom, mas dava para explicar isso mais rápido e focar realmente no que o Scarlet vai fazer, quais os caminhos que ele vão seguir, quais são as dificuldades que ele vai encontrar. E essas dificuldades não são inimigos que ele vai enfrentar no meio do caminho. Obviamente, se ele está enfrentando alguém, se ele está buscando enfrentar uma gangue, ele vai ter inimigos que é a própria gangue, já está dito aqui. O lance é ali o que a gente vai ver de verdade. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual várias pessoas às vezes não conseguem de fato fazer o seu mangá, porque às vezes a gente gasta muito tempo pensando no mundo e pouco tempo pensando no que vai ter nas páginas de verdade. E aí, consequentemente, o que acontece? Quando chega na hora de desenhar, de fazer o mangá de fato, de começar a desenhar as páginas, você não sabe o que fazer, porque às vezes você está pensando naquela história há anos, mas anos eu estava pensando sobre, porque daí tinha um mundo com dinossauros e tal, e aí nasceu o ser humano, aí os dinossauros eles precisam parar de existir, então teve um vírus e tal, e aí você vai pensando, e vai desenvolvendo isso, e vai criando, e aí o cientista, não sei o que, tudo mais, e aí quando chega na hora de desenhar mesmo, você fala, eu tenho um moleque de 17 anos aqui que precisa enfrentar esse cientista, e eu não sei exatamente como fazer isso de fato, porque eu estava pensando só naquele universo ali. E não tem nada de errado em criar o mundo, criar o universo, pensar tudo isso. Eu também adoro fazer isso, mas esse é o plano de fundo, enquanto o que está na frente, o que o seu leitor está vendo são os acontecimentos da história de fato, é o protagonista, são as ações dele, são os objetivos dele, são as dificuldades que ele vai enfrentar. Isso é o que está na frente, então é isso que o leitor vai estar olhando o tempo inteiro, enquanto aquele plano de fundo vai servir muito para justificar o que está acontecendo aqui agora. Então é bom colocar as coisas em nível de importância. Vale a pena sim criar um universo legal para sua história e que o leitor vai gostar de se aprofundar nele, mas novamente, se for só isso, então escreve só um livro de história e lança. Para, sei lá, tipo um guia de RPG onde você tem a descrição do universo e aí as pessoas vão criar histórias dentro daquele universo. Mas se você quer apresentar uma história, então a história ela vem em primeiro lugar de importância, de hierarquia, né, de prioridade, é a história que você vai contar, e em segundo grau de prioridade, o universo onde essa história está se passando. E para compensar, a sinopse que a gente acabou de ler, que era bem grande, essa aqui é bem curtinha. Depois de ser salva de bullying pela novata na escola, ela começa a desejar ser amiga ou mais do que isso. Então ela passa dos limites até fazer a menina que salvou ela notá-la. Interessante, cara. Dá pra fazer uma historinha bem curta e com uma lição de moral bem legal. Desse lance de admiração, de algo assim, e de entender essa questão. Porque, vamos lá, a premissa da história é bem clássica. Então você tinha uma personagem, essa personagem sofreu bullying, chegou uma nova personagem que salva ela ali, que ajuda ela do bullying. Obviamente a personagem que estava sofrendo bullying cria uma relação de gratidão com essa nova personagem, né, com essa aluna nova, e essa relação de gratidão vira uma admiração, essa admiração vira um sentimento maior. Então
dá pra trabalhar toda a questão do sentimento de que a própria personagem não tá sabendo lidar bem com seus sentimentos, talvez exatamente porque ela nunca teve essa ajuda de ninguém antes, então ela pode confundir as coisas. E aí ela começar a realmente stalkear e tal, e virar quase que uma história de terror, só que do ponto de vista do monstro, digamos assim, né? Dela stalkeando, dela em cima da mina, dela tentando fazer essa novata ali notar ela, né? E aí tem todo esse lance, né, de ser notado. E aí eu acho interessante trabalhar nessa história exatamente o conceito sobre esse lance de ser notado. Hoje a gente tem muito, até tem aquela brincadeira, né, do o senpai me notou, o senpai me notou, algo assim. E esse é um conceito muito legal que dá pra trabalhar nessa história, que é ser notado não é importante. Ser notado não é importante, o importante é você ser reconhecido, né? Então, trazer essa diferença aqui para a história eu acho que seria legal. Porque ser notado não necessariamente significa que a pessoa está te vendo de uma forma boa, está te enxergando de uma forma positiva. Simplesmente a pessoa está percebendo que você existe, que você está ali. E muitas vezes as pessoas acabam criando essa questão de ser notado como se isso fosse uma razão de existência. Tipo assim, nossa, essa pessoa validou a minha existência porque ela percebeu que eu existo. Mas se aquela pessoa percebeu que você existe com raiva, com ódio ou com algum outro sentimento pior, isso é bom, de fato? Ela ter notado sua existência? Quer dizer, muitas vezes a indiferença acaba sendo melhor do que um certo sentimento assim. Então isso é dado pelas pessoas que, por exemplo, hateiam alguém para poder ser notado, né? Então falam bosta, falam alguma besteira ou algo assim para poder ser notado. Ela não está sendo notado de uma forma positiva, né? E ela não está recebendo nenhum tipo de reconhecimento ou algo assim. Está só sendo notado. É a pessoa que quer fazer a fama no YouTube só pela fama, só para ter views, só para alguma coisa assim. Não é porque ela faz algo que ela quer que as pessoas vejam, que as pessoas admiram, que as pessoas gostem, ou algo assim. Ela só quer ser vista. Então ela faz besteira, faz escândalos, faz uns clickbait maluco, faz essas coisas assim porque ela só quer ser notada, né? Pessoa que vai lá nos comentários, novamente, comenta besteira, pessoa que fica marcando todo mundo nas publicações que faz, etc. Nossa, tem gente que tipo me marca em literalmente todo post que ela faz no Instagram, ela me marca, e não é que a pessoa tá fazendo uma fanart dos meus personagens, ou tá comentando algo sobre alguma coisa que eu ensinei aqui no canal, ou no meu curso, ou em qualquer coisa do tipo, ou alguma coisa que ela leu em algum mangá meu. Não, tipo, não tem nada a ver comigo aquilo. A pessoa tá desenhando um desenho dela, tá desenhando, sei lá, o Kakashi, sabe? E aí ela me marca, enfim, porque ela quer ser notada ou algo assim. E no final das contas acaba até sendo, beleza, ela foi notada, mas ela não foi reconhecida, ela foi notada de uma forma negativa. E aqui eu acho que dá pra trazer exatamente isso pra história. Inclusive fica de conselho aí, para você que tem Instagram, tá postando, tá aí. Todo artista quer ser reconhecido, mas acaba confundindo esse lance de ser notado com ser reconhecido. Então, não tente chamar a atenção pela atenção das pessoas. Se você quer que a pessoa te note, ou melhor, te reconheça, cara, um comentário ali elogiando a pessoa, as pessoas vai às vezes reconhecer. Você, por exemplo, quer me marcar no post? Cara, se você fizer uma fanart de qualquer personagem meu, ou alguma coisa assim, ou pô, você comprou meu mangá, tá lendo, cara, me marca, eu vou ficar muito feliz de ver que tipo, pô, você gosta do meu trabalho, etc. Algo assim. Agora, me marcar em outras coisas que não tem nada a ver. Se tiver uma foto do seu cachorro e você me marca, sabe? Acaba ficando só incômodo, né? É uma pessoa que chega pra você e tipo, pô, ó, fiz um desenho pra você e tal, pô, você fala, pô, obrigado, você fez desenho pra mim, valeu. Agora a pessoa que vem, tipo, olha meu desenho, olha meu desenho, olha meu desenho, você fala, pô, legal, cara, parabéns. E aí ela vem e faz outro, olha meu desenho, olha... é tipo isso. Então, tentem ser reconhecidos, busquem ser reconhecidos, não ser notados, porque ser notado nem sempre é positivo. E na verdade, na maior parte das vezes acaba sendo negativo. E aqui eu acho que dá pra trabalhar exatamente essa mesma dinâmica que eu comentei aqui nessa história e passar meio que essa lição no final. Então, às vezes a personagem tinha um problema ali com os sentimentos dela, ela não conseguia entender os sentimentos dela e por isso ela queria muito ser notada por essa outra pessoa. E a tentativa de ser notado acabou gerando algo negativo. E talvez no final ela perceba, a própria pessoa pode dizer pra ela que ela não tem que buscar ser notada, mas buscar ser reconhecida, buscar ali um sentimento positivo, buscar trazer e gerar sentimentos positivos nas outras pessoas, e não só receber atenção, não só buscar atenção por qualquer motivo, porque geralmente essa atenção vai vir em forma negativa e não vai trazer aquele sentimento que a pessoa estava buscando em primeiro lugar.
excelente. Dá pra fazer uma história curta aqui, com uma mensagem muito tocante, muito marcante aqui. Dá pra colocar algumas situações engraçadas ali, mas também colocar aquelas situações tensas, quase dignas de uma história de terror. Então acho que dá pra trabalhar ali em vários limiares sem precisar de fato. Quando eu falo terror, não é tipo, nossa, a pessoa vai roubar o pé da outra, vai arrancar o pé da outra. Não, mas tipo, aquela situação de que você ficaria tipo, caramba, se uma pessoa fizesse isso comigo, eu ia ficar com muito medo. Por exemplo, sabe? No lance de a pessoa ficar vigiando, a pessoa tirar uma foto sua quando você não tá vendo e tal, tipo, o lance de stalkear mesmo, dá pra trabalhar esse terror psicológico assim, sem necessariamente precisar extrapolar, já que são meninas que estão na escola ali e tal, né, tipo, então não precisa extrapolar, não precisa exagerar tudo, e eu acho que não exagerar, na verdade, ficaria ali perfeito exatamente para poder relacionar com quem tá lendo, e não ficar aquele negócio ali mega extrapolado que fica extremamente fantástico, a não ser que esse seja o objetivo, se for, beleza. Mas pelo que eu li aqui na sinopse não parece ser. Eu acho que se não fosse, funcionaria muito bem exatamente para poder trazer um paralelo direto aqui no negócio de isso poderia acontecer, sabe? E isso daí que eu acho que traria o grande tchan da história. É pensar, tipo, pô, isso poderia ser real. E vamos para a nossa última sinopse de hoje, que também tá meio longuinho aqui o texto, mas eu acho que dá para ler. Vamos ver. Se ficar muito maçante sem algo que realmente fale sobre a história em si, a gente dá uma pulada aqui e vai para a parte que importa. Vamos lá. Nesse mundo, todas as pessoas possuem mana fluindo do seu corpo, mas somente algumas podem usá-las para dar forma à sua imaginação, promovendo o uso da magia. Ou você nasce capaz de usar magia através de antecedentes de magos da família, desperta um tipo de magia atrelada a um sentimento muito intenso, ou a consegue por meio da indução mágica, método esse que tem grandes chances de levar a cobaia à morte, mas se bem cedido dá a quem foi submetido o mesmo tipo de magia da pessoa que tentou transplantar. Um criminoso possuidor de magia de sangue busca por pessoas comuns que tenham uma membrana mágica poderosa, entre aspas, né, explicando o que é membrana mágica, barreira mágica ao redor de todos os seres vivos, para tomar seu sangue e aumentar seus poderes a fim de concluir seu objetivo secreto. Após ter toda a sua família morta por esse criminoso e ser salvo por um mago poderoso que possui magia de fogo, o jovem protagonista se vê realmente livre para decidir qual caminho irá seguir e se submete ao método de indução mágica, mesmo sabendo que pode morrer, para tentar herdar o fogo de seu salvador. É isso? Eu falei, o texto tá grande e acabo perdendo aqui. Para tentar herdar o fogo de seu salvador e se tornar um mago capaz de parar o avanço de seu algoz e evitar que ele faça mais pessoas sofrerem. O método de indução é um sucesso, mas simultaneamente o jovem despertou sua própria magia em função da intensidade do sentimento de liberdade que sentiu. Agora possuindo 2 tipos de magia, sendo eles fogo e vento, tornando no seu caso a raridade sem igual no mundo, blá blá blá, ele irá treinar sob a tutela de seu mestre para que possa se tornar um mago poderoso, cumprir seu objetivo e posteriormente descobrir algo que realmente queira fazer. Achei estranho esse final. Achei muito estranho esse final, porque parece que é tipo assim, o autor não tem muita certeza se é essa a história que ele quer contar de verdade. Aí ele fala, então ele vai fazer isso aqui e depois ele vê. Tipo um negócio assim. Mas talvez eu entenda o lance de que ele pode talvez sacrificar. Aí a gente pode trabalhar com o velho lance da vingança e com o lance de o quanto você está sacrificando a sua vida por um objetivo que não é positivo, digamos assim. Eu quero dizer um objetivo que não é positivo. É um objetivo ali, tipo, ele quer ir matar pessoas, por mais que ele queira fazer justiça, mas ele está deixando de, por exemplo, conhecer outras pessoas, de ter ele mesmo uma família, de construir sua própria vida de uma maneira positiva. Ele vai se afundando nesse objetivo ali sombrio de matar outra pessoa, etc. Eu acho que isso pode permear a história e daí vir esse final aqui e fazer essa frase final fazer sentido. No lance de que, tipo, ele mesmo não vai percebendo que ele vai deixando de ser um ser humano nesse processo aí de tentar correr atrás de matar. Bem, novamente, a maior parte da sinopse aqui, ela descreve o como se consegue, como se adquire magia nesse mundo e como que o próprio protagonista vai ter a magia, mas dá pra perceber que o autor estava mais ali interessado em descrever o meu personagem, ele tem 2 tipos de magia, ele é especial, do que realmente novamente, vamos ver como que essa história vai se desenvolver e que a gente vai acompanhar. Porque tirando o lance da magia, parece só mais uma história de vingança. Quando eu digo só mais uma história de vingança, é porque tem todos os elementos. Se a gente tira a magia dessa história, tira o lance de como a magia funciona, tira a magia dessa história, o personagem teve os pais mortos por um assassino e ele vai se vingar desse assassino. É isso. Então, o que eu diria nesse caso? Aquela velha coisa que já faz um tempo acho que eu não falo aqui no canal, procure filmes de vingança, procure mangás de vingança,
procure outros tipos de quadrinho, um anime, etc., que falem sobre vingança, para poder ver como esse lance de vingança é tratado em diferentes obras, porque existem muitos clichês e muita coisa comum que talvez já esteja batida e que talvez você fala, pô, eu tava indo pelo mesmo caminho e eu já tô vendo aqui que isso aqui é algo que todo mundo faz igual. E aí você pode pensar, tipo, pera, nessa situação eu poderia fazer assim, ou nessa situação eu poderia fazer de outro jeito. E aí você vai criando uma certa originalidade ali pro caminho de vingança do seu personagem. Até esse negócio que eu falei de que o personagem está deixando a vida pessoal de lado em busca de um objetivo sombrio é algo relativamente também comum em histórias de vingança, até por isso que veio já na minha cabeça logo de cara essa ideia aqui. Eu acho que algo que poderia fazer é tentar introduzir essas formas de como a magia funciona de uma maneira mais direta na própria trama. O que eu quero dizer com isso? Já que o diferencial dessa história é esse lance de você poder infundir magia a partir de outras pessoas, talvez a gente poderia usar isso aqui como um método principal. Se o objetivo do personagem é a vingança, a gente pode tentar observar esse objetivo de duas formas. Uma, onde o personagem quer se vingar, mas ele vai continuar sendo bonzinho, ou algo assim. Ou outra, onde ele realmente vai se perdendo nesse processo e se tornando ele mesmo um vilão. Se a gente escolher pela segunda forma, eu acho que a gente consegue introduzir esse lance da magia e da transfusão de magia de uma maneira que pode funcionar no sentido de o protagonista ele foi salvo, ele tem uma relação de gratidão ali com quem salvou ele, porém ele tem essa necessidade de ficar mais forte para poder enfrentar ali aquele assassino. E aí nessa desculpa de ficar mais forte, de salvar outras pessoas, ele mesmo vai passando pelo mesmo processo do criminoso ali, né, do assassino. Então, não que o mestre dele doa para ele voluntariamente o fogo e aí vamos te treinar e não sei o que, mas uma coisa muito mais ali direta e marcante, ele mata o mestre, né, para pegar a habilidade de fogo do mestre. E aí talvez ele não precisa desenvolver a própria magia dele nesse processo. Ele pode simplesmente buscar outras pessoas, né, depois. Então ele vai com fogo e aí de repente ele vai com fogo e ele fala, agora eu tenho a magia de fogo, eu vou conseguir enfrentar o assassino. E aí ele vai investigando, chega no assassino, toma uma coça, mas não morre por, sei lá, porque ele foge, etc, algo assim. Ou talvez a magia dele não era muito forte, porque ele pegou ali de um idoso, porque, enfim, não sei, dá pra inventar qualquer desculpa na história. E aí o assassino não mata ele, por exemplo. E aí ele fica com a sensação de que ele é fraco e que ele precisa ficar mais forte. E aí ele começa a entrar nesse mesmo negócio de buscar alguém que tenha magia forte para poder absorver também, fazer a transfusão dessa pessoa para ele mesmo. E aí, conforme a gente vai vendo, ele vai se tornando cada vez mais próximo ali do assassino, até determinado ponto em que a gente possa realmente meio que contrapor a história. E talvez o assassino estava fazendo isso por um objetivo relativamente nobre, digamos assim, e aí vai revelando isso e o próprio protagonista virou o vilão. E chega um momento onde a gente já não sabe mais em quem acreditar. Então, vamos supor que o assassino, ele queria salvar alguém ou tinha alguma coisa assim, e os pais do protagonista, por exemplo, eram vilões. Só que, obviamente, para os olhos de uma criança, seus pais nunca são do mal, seus pais sempre são do bem. E aí ele matou os pais do protagonista, pegou a magia dele, sim, fez todas as coisas, mas não matou a criança porque a criança era inocente. Mas ele quis pegar aquela magia porque ele precisava da magia das pessoas que fizeram alguma coisa, não sei o que lá, de repente participava de algum culto, etc., que ia invocar um grande demônio, algo assim, e aí ele precisava de todas essas magias para que ele pudesse aprisionar o demônio. Vamos supor que seja algo assim. E aí no final, né, o próprio protagonista acaba meio que virando vilão e acaba, por exemplo, querendo invocar esse demônio para poder derrotar o cara. Ele já ficou tão paranoico e ele não acredita que os pais dele eram vilões, que não sei o que. Ele acredita até que os pais dele estavam certos e que eles tinham mesmo que invocar aquele demônio, que aquele demônio queria iria matar o próprio assassino, iria matar outras pessoas que eram más no mundo, e ele não percebeu que ele virou aquilo, por exemplo, e tal. E aí o jogo inverte completamente. O problema de fazer isso é que você precisaria desenvolver um pouco, apresentar um pouco o vilão, né, esse assassino ao longo da história, para que a gente pudesse, na hora que desse essa virada, ter um certo pingo de empatia por ele. Que ele não fosse só tipo assim, agora a gente tem que parar de torcer pro protagonista que a gente acompanhou a história inteira e começar a torcer para esse cara que a gente viu 2, 3 vezes, sabe? Então tem essa preocupação que não é muito fácil de fazer. Eu passei por uma situação muito parecida no mangá que eu fiz, então eu sei que é difícil fazer isso. Mas eu acho que, trazendo isso, a gente traria não só um plot twist interessante, como a gente traria a mesma jornada de vingança e tal, só que usando o próprio lance da história como mote ali central do que está acontecendo. Porque daí, novamente,
se a gente tirar o lance da transfusão de magia dessa história aqui, a gente perde praticamente toda a trama principal. E aí a gente coloca o que essa história tem de mais original como principal pra trama. E aí não entra aquele negócio que eu falei de se a gente tirar a magia, ela continua sendo uma história de vingança normal e padrão. E aí a gente tentar entrelaçar essas duas coisas para casar a originalidade mesmo com esse tema que é mais batido, que é o da vingança ali. Eu acho que poderia funcionar legal. Muito obrigado aí pra você que assistiu esse vídeo, que chegou até aqui, que viu esse vídeo longuíssimo falando sobre histórias. Tenho certeza que se você viu esse vídeo inteiro é porque você tem vontade aí genuína de fazer o seu próprio mangá. E eu quero te ajudar aí nessa jornada, não só com os conteúdos que eu trago aqui no canal, mas também com um curso que eu desenvolvi 100% usando aquilo que eu aprendi ao longo de mais de 10 anos fazendo mangá. Então trazendo ali 100% do que você precisa saber para fazer o seu próprio mangá. Desde a ideia, desde antes de montar essa sinopse que eu tô lendo aqui, desde como organizar essas ideias para transformar elas em uma história, fazer todo esse processo que eu faço aqui, né, lendo algumas ideias de vocês e transformando elas em história, eu ensino lá como que eu faço isso, até realmente colocar a mão na massa, criar suas páginas, fazer elas serem interessantes e no final das contas ter ali o seu próprio mangá aqui pronto e publicado na sua mão. Então eu ensino ali o passo a passo, desde a ideia até como que você vai ter o seu mangá assim no final. E já tem alguns alunos que estão começando aí a ter os seus mangás prontos com a ajuda do curso, e eu espero poder te ajudar também. O link está aqui na descrição para você conhecer. Clicando nesse link você vai acessar uma página onde vai ter lá todas as informações do curso, todos os conteúdos que tem, as matérias, as vantagens, etc. E você tem 15 dias de garantia para testar o curso ali, e se você não gostar, você pode receber todo o seu dinheiro de volta. Então é completamente livre de riscos. Se você tem alguma dúvida, tipo, pô, parece legal e tal, não sei o que, mas pô, não tenho certeza se é pra mim, se tem as coisas que eu preciso, você pode simplesmente comprar, e se não tiver as coisas que você precisa, se não te agradar, você pede seu dinheiro de volta até 15 dias. Você tem meio mês para fazer as aulas ali e ver. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que você vai ficar aí até o final, vai acompanhar todas as aulas e vai ter o seu mangá pronto, porque é o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá ali quase, sei lá, uns 15 anos atrás, talvez. Acho que até mais de 15 anos, hein? Enfim, de qualquer modo, eu queria muito que tivesse algo assim quando eu comecei lá, porque eu tenho certeza que hoje eu teria muito mais mangás prontos, que eu teria publicado muito mais mangás assim impressos e que eles teriam muito mais qualidade, porque eu precisei aprender na raça e errar, e continuo errando, né? E tendo que aprender até hoje, e toda vez que eu erro e aprendo com esse erro, é exatamente o que eu trago aqui para que vocês não precisem errar de novo, e é o que eu trouxe lá no curso. Tudo que eu aprendi, eu compilei lá. Tenho certeza que você vai gostar. Link aqui na descrição. E deixa seu like aqui embaixo para dar uma força pro canal. Se inscreve se você tá caindo nesse vídeo de paraquedas e ainda não é inscrito, para ver mais vídeos sobre criação de mangá. E eu vejo você em um próximo. Falou!